quando a autocobrança é muito excessiva, você para de dar chance a si mesmo, porque você começa a criar crenças limitantes sobre si mesmo. A autocobrança excessiva pode ser o pior veneno para quem deseja crescer profissionalmente, pessoalmente, desenvolver novas habilidades, enfim. Eu atendo pessoas como mentora. Nos últimos 2 anos eu atendi mais de 60 pessoas e o padrão que eu identifico é que 90% dessas pessoas têm talentos, têm competências, têm habilidades, mas a autocobrança, a expectativa muito alta sobre como elas devem desempenhar os seus papéis ou suas novas ideias, as trava, as coloca em cadeias mesmo de projetos, de sonhos, porque elas não conseguem ser gentis consigo mesmas e com o processo de aprendizagem. E talvez você esteja vivendo um pouco isso, você tenha um pouco esse padrão, e eu quero trazer uma perspectiva diferente sobre esse tema. A autocobrança, ela sempre vai estar associada a uma régua de comparação. Ou você tem uma comparação associada ao que você criou na sua imaginação, a partir de referências que você foi acumulando. Ou você tem uma comparação com a trajetória de uma outra pessoa que você acompanha, que você admira, ou que simplesmente você tem ali como um paralelo, um familiar, um amigo, um influenciador. Ou essa comparação tem relação com o que outras pessoas projetaram para sua vida, então você tem na sua mente que precisa chegar em certo patamar porque outras pessoas te falaram que você precisava chegar em certo patamar ou fazer de certa forma, ou enfim, ter certas visões, posicionamentos ou maneiras de expressar quem você é, suas ideias ou como você vende as suas ideias, né? Através de serviços, produtos, enfim. O ponto é, sempre vai existir um elemento de comparação que gera uma autocobrança excessiva. E aí existe uma notícia boa e uma ruim. A ruim é, até hoje eu não consigo identificar ou te contar uma maneira de você eliminar da sua vida o elemento comparação. Ela nos acompanha a vida inteira, em diferentes momentos, mesmo quando você não quer, você abre o seu celular, você rola ali a rede social, você é tomado por um nível de comparação, e isso afeta o seu emocional e naturalmente as suas ações, porque as suas ações são respostas aos seus pensamentos, né? São respostas dos seus pensamentos. Então, se os seus pensamentos estão emocionalmente afetados, se eles foram por um caminho que não é tão positivo, naturalmente você vai travar. Mas o lado positivo, o lado bom da notícia é que se automaticamente ou se obrigatoriamente nós estamos associados a alguma comparação, estabeleça a sua própria régua de comparação. Porque se você fizer isso de uma maneira assertiva, aí você vai tirar proveito dessa autocobrança. Você vai tirá-la de um lugar excessivo, tóxico e problemático e você vai colocá-la em um lugar de instigar, injetar energia, direcionar os seus passos e te manter em um constante movimento de evolução. Então, de forma prática, o ponto é, você sempre vai ter uma referência para comparar aquilo que você está fazendo com o que você desejaria estar vivendo ou fazendo. Vamos trazer alguns exemplos práticos. Você deseja começar a produzir conteúdo nas redes sociais. Você vai ter uma régua própria de padrão que você deseja atingir. E aí, seja realista. Tá? Aqui vai ser um exercício muito mais de consciência e de cuidado com a construção dessas metas do que buscar fazer coisas super mágicas, colocar metas super agressivas no intuito de achar que metas agressivas vão atrair coisas boas, ou enfim, não vai por esse caminho. Seja realista. Mas quando você constrói uma régua própria do tipo, eu tô começando agora a produzir conteúdo, então a minha régua vai ser ter um novo conteúdo toda semana. Ok, pelos 2 primeiros meses, um novo conteúdo toda semana, de maneira constante. Não pode ser 5 conteúdos em uma semana e depois parar. Eu não posso fazer semana sim, semana não. É um por semana. Você tem a sua régua super específica para esse caso, tá? Para ficar fácil a gente entender. Você entrou na rede social, você viu que tem uma pessoa que está postando 4 vezes por semana. Tudo bem. Mas lembra da tua régua? Lembra. Então, qual é? Uma por semana. Consegui cumprir a minha régua, atingir os meus objetivos, uma por semana. Celebra. Maravilha. Deu tudo certo. Você estabeleceu a sua própria régua de comparação, você fez com que isso te movesse a agir da maneira que deveria e você cumpriu. Se não acontecer isso, poxa, eu tinha minha régua,
Eu estabeleci as minhas métricas, mas eu não consegui realizar. Aí você vai identificar quais foram os aprendizados. Então, ao invés disso te levar para um ciclo super doentio de eu não sou capaz, eu não sou suficiente, olha tal pessoa como ela já está fazendo, o que tal outra pessoa vai pensar de mim, e aí vai para um lugar totalmente destrutivo e infrutífero, você vai olhar e pensar, poxa, tiveram 2 semanas que eu não consegui postar. O que aconteceu nessas 2 semanas? Eu negociei o horário que estava marcado para eu gravar, porque um familiar meu ficou doente, então eu precisei ir lá, ok? Situações da vida acontecem. Não, teve uma outra vez que eu dormi mais tarde, porque eu fiquei fazendo outras coisas que não eram tão relevantes, e aí eu não consegui acordar no horário, isso atrapalhou toda a minha agenda, e aí eu não consegui gravar. Tá, o que eu posso fazer de diferente na próxima vez? Quando você constrói uma régua própria de comparação, você consegue manejar essa autocobrança, já que ela sempre vai estar associada a uma comparação, com algo que é palpável, que faz sentido para você e principalmente que te leva a uma posição de ser adulto, né, de ser responsável pelas suas atividades, pelas suas ações, mas de uma maneira justa, sabe? De uma maneira pé no chão, sem te levar para um lugar de pensamentos, como eu falei, destrutivos ou infrutíferos, em que você começa a olhar para o outro, você se questiona porque você não está no lugar do outro, ou na expectativa que a outra pessoa tinha, mas você nem tem clareza do que o outro fez para chegar lá, se você gostaria de viver o que o outro fez para chegar lá, e se esse é o seu objetivo. Então, a autocobrança, ela tem muito essa associação, né, de ter a expectativa sobre si, de atingir um certo patamar que, racionalmente falando, não estão juntos no tempo e no espaço, entende? É a mesma lógica, pensa na seguinte analogia. Imagina que você é tia ou tio de uma criança de 4 aninhos, que está começando no jiu-jitsu. É uma criança, né? Ela está aprendendo, ela tá, enfim. E aí você vai assistir essa criança na primeira aula dela, mas ela vê um coleguinha mais velho que tá numa faixa super avançada. Eu confesso que eu não sei nada aqui de lutas, tá? Então eu vou aloprar logo. Tá na faixa preta. E acaba a primeira aula, e você vai lá, você passa, né, a aula toda assistindo aquela criança e ela sai super frustrada e chorosa, mal com ela mesma, porque ela fala, poxa, titia, eu queria ter conseguido estar na faixa preta, mas eu não consegui. Como é que você reage a isso, né? Você vai chegar lá, mas por que você está utilizando essa régua de comparação? São anos de diferença, você está começando agora, você vai aprender, você vai curtir o processo. A autocobrança, ela é tão infeliz na nossa vida que ela nos tira até isso, você curtir o processo de aprendizado. Quantas memórias essa criança não vai criar aprendendo novos golpes, conhecendo pessoas na jornada, se ela for competir, conhecendo novos lugares, percebe a beleza dos processos. Imagina se ela só fosse teletransportada para o resultado. O que ela teria aprendido? O que ela teria levado na mochila dela, no sentido de experiências, de repertório, de pessoas, de histórias para contar, de memórias, enfim. É a mesma coisa na nossa vida. Se nós abaixamos a nossa atenção, desligamos a nossa atenção para essas réguas de comparação externas ou de outras pessoas, estabelecemos a nossa própria régua e aprendemos a curtir esse processo de desenvolvimento, de aprendizagem, de maneira, como eu falei, justa, sabe? Como um adulto mesmo, parando e falando, poxa, que legal que eu consegui isso, eu fui fiel àquilo que eu tinha planejado, aos meus objetivos, às minhas metas, vou celebrar. Não consegui, tá bom, o que eu aprendo com isso, o que eu poderia ter feito diferente, quem eu posso pedir ajuda para desenvolver essa habilidade. E aí, inclusive, um super parênteses aqui, pode ser que você descubra que em algumas coisas específicas, você vai tirar de letra. Você vai ser bom, você vai fazer rápido, você vai ter um jeito, sabe? Você vai ter um talento mais natural para fazer, e outras, infelizmente, você não veio com essa configuração de fábrica. Todos nós temos alguma coisa que não veio na configuração de fábrica. Às vezes você é incrível em ter um bom humor, mas você não é muito bom com números. E aí você quer uma meta específica relacionada à análise de dados ou a trabalhar com números, e você vai precisar dedicar mais horas do que outra pessoa. Quando a sua régua, né? Quando você fala, poxa, eu me inspirei, a pessoa levou, sei lá, 2 meses para aprender essa nova equação aqui, esse novo jeito de trabalhar com números, e eu vou levar 2 meses também. Aí você descobre que no seu caso você precisa de 3 meses.
E aí isso te gera uma frustração, porque não tá igual ao padrão que você achava, mas faz parte da vida entender também que nós somos diferentes. Mais uma vez, isso é mais uma dose de adultecer. Às vezes eu converso com meu pai, a gente sempre tá no objetivo de desenvolver a língua inglesa, né? Eu, ele, enfim. Desde pequeno ele nos estimula a isso e ele também está no processo dele. E a gente conversando outro dia, ele falou: nossa, cara, isso nunca fica fácil para mim. Eu já treino inglês desde os meus 20 anos, hoje ele está com mais de 50. Ele fala: isso nunca fica fácil para mim. E aí eu brinco com ele, mas também não dá para ter tudo. Ele é super ligado na tecnologia, ele se destaca, ele é fora da curva nesse aspecto de uma pessoa acima dos 50 e tecnologia. E eu brinco com ele, mas também não dá pra ter tudo, né, pai? Mas superando a brincadeira, isso é um fator de adultecer. Tem pessoas que vão pegar super fácil uma nova língua, que vão pegar super fácil a produção de conteúdo, que vão lidar bem com a câmera, que vão lidar bem com a estrutura de planejamento. Tem pessoas que são ótimas em cumprir processos, em ser repetitivas, mas não são muito boas em planejar. Enfim, o fato é, quando você tem a sua própria régua e começa a enxergar isso de maneira madura, você diminui essa autocobrança que não leva para lugar nenhum, se acolhe nesse processo, aprende com o processo, aprende a gostar do processo e aprende, inclusive, a se aceitar. A chegar uma hora e falar: cara, isso daqui não é tão fácil para mim como é para outras pessoas e tudo bem, eu vou levar mais tempo para fazer. Eu sou irmã de 2 crânios, né? Não sei quantos aqui que me assistem conhecem a minha história, mas assim, os meus 2 irmãos são médicos, desde pequenos, eles são super crânios, super CDFs. E, gente, se tem uma coisa que eu aprendi é o tempo diferente de pegar certas matérias. Assim, não tinha comparação. Às vezes que eu precisava repetir, revisar uma matéria, fazer mais questões, rever uma aula em comparação aos meus irmãos, porque eles pegavam rápido, assim. Eu sou gêmea em específico. E aí eu acho que Deus já sabia que eu ia ter esse desafio, já me mandou um clone ali para estudar na mesma sala que a minha, porque ele era aluno e o meu professor. Era aluno de manhã e de tarde era meu professor. Quantas vezes já não precisei pedir ajuda pro meu irmão gêmeo? Vem cá, me ensina aqui esse negócio de mol, de química, de ATP, nossa, equações associadas à matemática, toda essa parte mais de exatas que não é minha praia. Ele me ajudava muito e 100% das vezes que a minha cabeça me levava para o lugar da comparação de ai, por que eu não sou tão... Não, por que eu não pego tão rápido com ele? Ai, por que eu estou perguntando isso de novo? Só foi destrutivo. E 100% das vezes que eu fui para o lugar maduro de realmente eu preciso revisar um pouco mais, eu não consigo memorizar tão fácil como meu irmão memoriza, ou eu não gosto tanto de números assim, então eu preciso, sabe, olhar para aquilo mais vezes, precisa ser mais palatável para mim, para eu fixar, melhor era. Porque eu simplesmente ia lá e fazia, e repetia mais uma vez. E spoiler, dá certo no final, né? Dá certo. Eles foram aprovados no curso que eles quiseram, eu fui aprovada no curso que eu queria, porque apesar das nossas diferenças, se você diminui, né, esse nível de autocobrança, você se dá mais chances. O problema é aí, quando a autocobrança é muito excessiva, você para de dar chance a si mesmo, porque você começa a criar crenças limitantes sobre si mesmo. Você começa a dizer: ah, não, eu realmente não dou conta, eu não nasci para isso, eu nunca vou pegar o jeito, tá péssimo, toda vez que eu faço fica pior. Só que são crenças limitantes, não são evidências, não são fatos, não são comprovações. E eu até, na verdade, enxergo que é diferente, né? Quanto mais você se expõe, quanto mais expõe aquela habilidade que você quer desenvolver, aquele conhecimento, enfim, aquele cargo que você quer atingir. E aí a cargo tem a ver com habilidade, né? Enfim. Mas você vai melhorar, né? Melhor você fica, mais você tolera os seus próprios erros, então você já sabe qual é o gatilho que te desconcentra, você já sabe qual é a base, vou voltar aqui para matemática, qual é a base que é o seu calo. Poxa, toda vez que coloca isso aqui, que coloca números negativos, é quando eu começo a falhar, então é porque eu preciso revisar essa base. E aí o autoconhecimento te permite encurtar os caminhos de aprendizagem das próximas vezes que você for viver esse ciclo de desenvolver uma nova habilidade. Então, realmente, assim, seja bom consigo mesmo, sabe? Seja tolerante consigo mesmo, seja gentil consigo mesmo, igual você seria gentil com uma criança de 4 anos que está entrando numa sala e está aprendendo jiu-jitsu. Qual é a diferença, né? Quando a gente olha para uma criança, é muito fácil nós termos esse senso de paciência, mas qual é a diferença quando nós estamos aprendendo coisas novas? Só que estamos em uma idade diferente, mas são coisas novas. É até mais difícil para um adulto do que para uma criança, porque o nosso sistema de conexões neurais já
já está todo lá pré-estruturado, ele vai precisar fazer novas conexões para desenvolver novas habilidades. Então, seja gentil com você mesmo, afaste esses pensamentos de autocobrança excessiva, foque no seu processo, entenda que a graça da vida é exatamente aprender com os processos e que você é a pessoa que vai viver a sua vida, que vai colher os seus frutos e que vai celebrar suas conquistas. Então, não olhe para o que os outros estão fazendo, se a grama do vizinho é verde ou não é, se os outros têm expectativa ou não sobre você. É a sua vida, né? São os seus frutos, é a sua colheita e, inclusive, serão as suas memórias. Então, imagina daqui a 30, 40 anos, quando você olhar para trás, você vai lembrar dos seus momentos de maneira feliz, tipo, foi legal, eu me entreguei, eu me esforcei, eu fiz o melhor que eu podia, eu coloquei coração naquilo, ou você vai lembrar com o sentimento de por que eu fui tão dura comigo? Por que eu fui tão impaciente comigo mesma? Por que eu me xinguei tanto quando eu só poderia ter aproveitado o caminho? Acho que é isso. Espero que essa reflexão gere boas transformações aí dentro e até o próximo vídeo.